Olá, bom dia. Hoje é dia 31 de março. Bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 17, verso 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Será que cobrir uma ofensa aqui quer dizer que você não vai se preocupar com o pecado da outra pessoa? Claro que o pecado da outra pessoa não é de sua conta, porque cada um vai prestar conta de Deus, a Deus, pelos seus próprios erros e próprios pecados. Não somos nós que julgamos as pessoas. O que esse texto está dizendo, a gente vai ver mais tarde no livro de Mateus, é que como você trata uma pessoa que peca contra você. Agora, como Deus trata alguém que peca realmente contra ele? Como é que Deus vê a situação? Em 1 Samuel 2:25, a gente encontra um texto muito triste, que vai se repetir, infelizmente, mais tarde no livro de Samuel. E aqui se trata dos filhos do Eli, que era um juiz em Israel. E o profeta Samuel, então, é chamado por Deus para ser profeta quando ele era ainda pequeno. E o texto diz o seguinte, em 1 Samuel 2:25, se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Uau, texto difícil. Os filhos do Eli não vão ouvir aquilo que o pai está dizendo para eles. Eles vão continuar, então, praticando o pecado. O Eli, então, é o sumo sacerdote e os filhos dele são sacerdotes. E são sacerdotes corruptos, que vão utilizar a posição de sacerdote para adquirir coisas que não lhes pertencem. Inclusive, mesmo comida, mesmo a carne dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. Eles vão, então, se apoderar daquilo. E aquilo era uma blasfêmia, era uma forma de menosprezar as coisas de Deus. E esses homens vão morrer, inclusive. Vão ser devorados pela glória de Deus. Então, o pecado, você perdoa a pessoa que peca contra você, ou seja, você não vai dar um tapa na cara do cara que deu um tapa na sua cara. É o que a gente vai ver no livro de Mateus. Agora, o pecado é algo muito terrível. E quando você peca contra Deus, você precisa se arrepender. 1 Coríntios 5, 1-3, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, sob de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês, diz Paulo, em pessoa, estou presente em espírito e como se estivesse aí, já condenei este homem. Nós chamamos isso de incesto. Um homem que está tendo relações sexuais, que está abusando de sua própria madrasta. Então, madrasta. Então, esse pecado, que é uma abominação, inclusive para pessoas que nem creem em Deus, como ele diz aqui, não se pode dizer, mas isso não é nada. É uma coisa extremamente grave. Por isso que Paulo está dizendo, você tem que excluir essa pessoa da comunhão, porque isso vai trazer uma série de danos à própria vida da comunhão da igreja. No caso aqui, a igreja que se reunia na cidade de Coríntios. É muito importante, então, você saber que o salário do pecado sempre será a morte. Quando se peca contra Deus, você precisa se arrepender. Porque o pecado é como um câncer, né? Se uma pessoa tem câncer e diz, eu tenho câncer, mas isso vai passar. O câncer não é como uma gripe, né? Como um Covid que passa. Depois de um tempo de incubação do vírus, a doença passa. Não. Se uma pessoa tem um câncer, ela vai precisar tratar disso. Na Bíblia, o pecado era comparado à lepra. Se uma pessoa tem lepra e não faz nada, aliás, na época eu creio que eles não podiam fazer nada, a não ser um milagre, o corpo da pessoa será completamente destruído por aquela doença.
Mateus capítulo 5, 38 a 48, não vamos poder ler todos os textos, mas eu vou ler o início desse texto, verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Aqui você percebe que você cobre o pecado ou não fazendo a mesma coisa que a pessoa. Alguém fala mal de você, você não fala mal da pessoa. Inclusive, aqui ele está dizendo, mais tarde ele diz nesse texto de Mateus, que você deve orar por aqueles que te perseguem. Mas a pessoa que te persegue vai dar conta a Deus. É disso que eu estou querendo dizer hoje. O pecado da pessoa ela vai ter que dar conta a Deus, mas não é você que vai julgar a pessoa. Você vai perdoar a pessoa, inclusive orar pelos seus inimigos. Um outro texto de Mateus, Mateus capítulo 18, 15 e 22, também não vou poder ler todo o texto, não tenho tempo aqui, mas você pode ler em casa. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Claro, se esse homem não te ouvir, ele vai ter que dar conta à comunidade e depois dar conta a Deus. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que você não é o juiz. Você é aquele quem perdoa. Quem julga é Deus. Deus sabe exatamente como julgar, porque ele é justo e santo. Nós fomos chamados a perdoar sempre. Que Deus te abençoe.